está, bom dia pessoal, quarta-feira, 29 de outubro de 2025, agora são exatamente 10 horas e 38 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Só um instantinho. Agora sim. Aí está, bom dia pessoal. Quarta-feira, melhor assim, né? 29 de outubro de 2025, agora são exatamente 10 horas e 38 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, reconhecer onde estou, saindo da Cove, onde acabei de realizar a manutenção preventiva do Moisés de 40 mil km. Tudo certo, nada resolvido, não doeu. Cheguei no horário, me atenderam no horário e me entregaram o carro dentro de um horário ok também, né? Dito isso, agora então vamos sair daqui devagarinho, ainda sem corrida, da zona norte da cidade. Para quem não conhece, agora estou no meio da várzea do Rio Gravataí. Essa região aqui é toda defendida por diques, porque se não fosse isso seria tudo água literalmente, né? Bairro Sarandi. E estou indo em direção ao bairro Sarandi, na verdade, em busca do meu principal passageiro do dia, o próximo. Quarta-feira chuvosa, a temperatura agora até tô com calor, deve estar perto dos 20 graus já, mas quando eu saí de casa às 8 da manhã tá frio, sei lá, devia estar fazendo uns 13, 14 graus, agora tá ok, na verdade. Podemos pegar essa primeira aqui. Chuvosa, então, não sei se isso vai ser bom ou se vai ser ruim para demanda. E eu vi que o mapa estava todo cor de açaí maduro hoje de manhã quando eu saí de casa. Mas eu tive que vir direto porque meu horário estava estourado. Não deu nem para brincar de pegar uma corrida para o aeroporto hoje, porque eu saí com o horário em cima do laço. E enfim, agora vamos se posicionar aqui. Essa rua que eu tô, a Sérgio, não sei daqui, dia triste, tem um monte de armazém de firmas, né? De depósitos e tal. Eu vou parar um pouquinho mais à frente aqui e vou esperar, né? Já tô com o X ligado, a contragosto pelo menos por enquanto. Não tô com nada nem pra mandar uma merda. E vou esperar então aqui a primeira corrida do dia. Não preciso mais me movimentar a partir de agora. Começa a civilização, digamos assim, né? Então é isso, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Duas corridinhas depois, 11h25 da manhã. Demorou um pouquinho, mas tocou ali no Lindóia, na rua Guadalupe. Uma viagem para Mostardeiro, lá na Clinossom. E depois emendei uma corrida ali do prédio 366, da própria Mostardeiro, que agora não lembro o nome do prédio, isso não interessa. Aqui para Felipe Oliveira, bairro Santa Cecília. Passei por um bobalhão. Para mim é um bobalhão e eu já fui desses. Só para não passar batido, já fui desses motoristas bobalhão porto-alegrense, sabe? Que quando tu dá o pisca para tu trocar de faixa, o bobalhão, no caso, ele só acelera para emparelhar contigo e te bloquear como se fosse um left tackle ou um tight end lá da NFL, né? Que só bloqueia a ultrapassagem. Só tá ali pra te atrapalhar a tua vida, tá ligado? Pedi passagem no viaduto Tiradentes pra pegar a faixa da esquerda pra acessar a Felipe. Daí tinha um Classic bobalhão que, em vez de dar a passagem, ele acelerou e emparelhou comigo e me carregou quase até o contorno, até o retorno, no caso. E daí ele pediu a faixa pra ir pra direita porque ele não ia acessar a esquerda, ele só queria me atrapalhar a minha vida. Tipo de motorista que tinha que ser... Esse sim, não é que ele tinha que ser multado, ele tinha que ser multado e excluído da brincadeira, sabe?
que ele só tá pra atrapalhar. E ele ficou me encarando depois, fazendo... E o meu passageiro sem entender porra nenhuma. Não, ele até entendeu, mas é que ele tava tão distraído na porra do celular dele, que quando eu larguei o buzinaço, né, pra xingar o cara literalmente, e ele respondeu, o bobalhão no caso, meu passageiro olhou assim e ficou... sabe? Aquele bobalhão que... Mais um no caso. Enfim, parei aqui na Corte Real. Vou esperar meu principal passageiro do dia, o próximo. 4h06. Entramos num túnel aí, ó. Interessante já. Tô indo buscar minha sexta corrida, eu acho. Ou quinta. Ou sétima. Sei lá. Sem tirar, na verdade, desde a primeira que eu peguei. Demorou um pouquinho, é verdade, mas depois disso foi ladeira, está sendo ladeira abaixo, né? Tudo normal, tudo ok, tudo nada demais. A primeira X, o resto tudo comfort. E agora já tô indo buscar aqui na PUC, então eu tô aqui na Barão, tocou longe pra caramba, mas a viagem tá pagando direitinho o deslocamento. Lá pro Shopping Praia de Belas, a Karen, deve ser meu estudante, né? Enfim. Apertou um pouquinho a chuva agora. A temperatura tá estranha, meio frio, meio abafado. Sei lá, tive que tirar meu casaco, porque aqui dentro tá... Ou eu ligo o ar-condicionado com frio, ou eu desligo. Vamos ver se consigo manter a temperatura assim, de boas. Enfim, estamos indo devagarinho e sempre. Parece que quanto mais eu recuso, mais vem oferta de reserva, sabe? É impressionante. Já faz alguns dias, talvez semanas, que esteja assim o meu aplicativo. Todo dia, quando eu ligo o aplicativo, ou abro o aplicativo para começar a trabalhar de manhã, tem no mínimo 5 ofertas de viagem em reserva para fazer ao longo do dia. E o tempo inteiro vem vindo e vem vindo e vem vindo e vem vindo. E umas corridas sem pé nem cabeça, sabe? Esses dias aconteceu assim, ó, tipo, tinha uma oferta em Eldorado e outra oferta no centro de Porto Alegre, com diferença de meia hora entre uma e outra. É que o que seria logisticamente impossível de fazer, né? Era a ida para Eldorado e depois pegar na sequência no centro de Porto Alegre. Umas coisas malucas. E os preços ridículos, não. Se essas ofertas ainda te oferecer, pagar, sei lá, R$5 o km, R$6 o km, não sei o que, R$2 o minuto. Então, não. Corridinha pagando o mesmo preço de uma normal no meio da tarde, no meio da manhã, que seja, da noite, interessa. Normalmente essas reservas são entre 5 e 6 da tarde. O pessoal quer fugir da... e outro detalhe, mais importante ainda. Esses dias eu tava no Turbo e tocou uma corridinha que era 15 pila. Eu fui buscar, me dei o trabalho de testar o aplicativo. Era do bairro Santo Antônio pra Santana, 3 km, 15 pila no Comfort. Eu disse, tá. Vai me largar na Santana? 13 pila pra onde? Não vamos pro colégio agora. Vai me largar na Santana, era umas 5h30 da tarde, ou seja, eu vou cair num lugar movimentado e tá tudo certo, beleza. A questão é, só espero que eu esteja no Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, na hora que tem que buscar corrida, eu não tenho que me deslocar. Essa era a minha condição que eu coloquei na minha cabeça. Se eu tiver que me deslocar, sei lá, 10 minutos pra buscar, eu não vou fazer, ponto. Não, o estagiário se comportou bonitinho e me deixou pifado e eu fiz como se fosse uma coisa normal. Deu tudo certinho, tá? Só que um detalhe, tava no Turbo. E eu aceitei justamente para testar isso aí. Porque quando eu peguei a reserva, Oscar Bittencourt, ok, buscar 2 km nem pensar. Quando eu aceitei a reserva, não tinha o mais 1,25 do Turbo, por exemplo, né? Esses Turbo de hora mentiroso pra caralho. Eu pensei, será que ele vai ajustar e vai me colocar o Turbo? Não, ele não paga nada, ele não paga se tem dinâmica na hora, reserva, não paga se tá no horário do Turbo e... Não, é pra enlouquecer isso aí. E eu não sei porque do nada começou. Ontem eu tava comentando, por sinal, uma joaninha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês conseguem perceber. É um bom sinal, joaninha, né? Tchau, foi. Sobre o churrasco. Ontem teve o churrasco dos guris, eu não comentei hoje, né? Acho que eu não falei a respeito.
Muito legal, tá mais uma vez um momento de confraternização. Deixa eu agradecer então a organização, aos responsáveis pela organização, né? O Moraes e o Rômulo, a todos que estiveram presentes, aqueles que me acompanharam de alguma maneira durante o evento, né? Não vou citar o nome de alguém especial, porque senão vou esquecer e vai ter gente magoada. Mas foram vários, né? Que ali sentamos junto, almoçamos, comemos, bebemos, trocamos ideia, falamos mal, falamos bem. E aí eu levantei essa ideia no meio da tarde ali. Eu levantei esse assunto com os guris. Por acaso acontece com vocês? Daí teve um que consegui, que acontecia e os outros não. E se um era diamante também. E talvez seja coisa do diamante isso aí, né? Por eu ser diamante eu tenho preferência. Será que essa é a preferência que o diamante tem? Receber um monte de oferta de reserva sem pé na cabeça ao longo do dia? Enfim, tudo isso para dizer que agora finalizei, eu tô aqui no Cristal, tô na Massu agora, 11h43, pegar 2 minutos, 2 km, buscar 2 km, nem pensar. Tô aqui na Massu agora, no bairro do Cristal, deixei a moça aqui, daí tocou uma para buscar 1h40, agora são meio-dia e 40, ó, e 4. Pegar no Carlos Gomes 700, 9 pila pra Roca Laje, pra buscar 1h40. Se eu tivesse ali, eu ia pensar se faria ou não faria essa corrida, porque é uma viagem curta, né? Não deve dar 2 km, 3 no máximo, né? Carlos Gomes 700, né? Você sabe onde fica ali? Esquina com a Anitta Garibaldi, com a Furriel, na verdade. E Roca Laje ali no bairro Passo da Areia, atrás do Carrefour, então é pertinho, né? Mas, claro, eu não sei se eu estarei aqui daqui 1 hora, provavelmente não esteja aqui. Mas vou estar na Carlos Gomes ou próximo da Carlos Gomes para fazer isso? A não ser que o estagiário faça como fez aquele dia, me jogue pifadinho para lá. Mas não é sempre que acontece, não é sempre. Na maioria das vezes tu tem que rodar uns 3, 4 km para buscar essas reservas. Daí só vale buscar se realmente a corrida tá pagando bem. E não é o caso, não é o caso. Sabe o que eu vou fazer aqui? Assim como quem vai, só tô atacando para buscar 2 km o pessoal para ir para a escola agora. Vou mostrar porque eu tô com fome, levantei bem mais cedo do que eu tô acostumado hoje, por causa da revisão lá. Já tô com fome, então vou mostrar agora e vou esperar. Depois seguimos o baile. 4 anos, tocou. Vamos buscar então na rua Manajó, aqui na Vila Assunção, 1,5 km de distância, para levar para Andradas. Detalhe, tocaram 2 corridas enquanto eu falava com vocês no take anterior. Eu recusei. Uma delas eu identifiquei, era pro colégio João 23. A outra eu tinha que buscar 2 km, tá pagando 11 pila. Recusei, nem vi pra onde era. E depois parou. Almocei, deu aqui uns 10 minutos, agora são 9 minutos no total. Agora são 7 para 1. E nada, eu tô dando a minha última colherada, parece que tem uma câmera me assistindo aqui, sabe? Parece que o estagiário acessou a minha câmera do meu celular literalmente e disse, faltam 2 colheradas, vou mandar uma corrida pro Daniel, que eu tenho certeza que ele vai aceitar. Aceitei. Errei? Não errei não, tá certo. Por que ele tá mandando fazer a volta pro... ele quer que eu vá lá pela Castro de Menezes, não precisa. É lá na miolo da Vila Assunção, nos paralelepípedos. Então já vou encerrar por aqui esse take, não adianta, eu queria levar vocês até lá. Vai ficar tudo num tremelico só. Já voltei pra Zona Sul, trouxe a Dona Marilda aqui pra Lando de Moura. Cheguei lá no centro, tocou pro Praia de Belas, e no Praia de Belas, no próprio Praia de Belas, já voltei, peguei aqui pra Lando de Moura e agora vou buscar a Juliana ali pra Vicente Monteja. Mas deixa eu falar sobre a Dona Marilda, entrou no carro, deu um sorrisinho, né? Teve uma hoje que falou, ai que bonitinho o teu carro. Se é, muito bonitinho mesmo. Bonitinho, mas ordinário. Errado sou eu sei, mas vai. Preferencial a minha e eu parei. É que eu reduzi aqui porque a Juliana tá ali, eu quero falar rapidão. Daí tô vindo aqui pela Diário de Notícias, passa o motoqueiro, bibibi, daí nisso a Dona Maria entrou, só deu um sorrisinho envergonhado, não falou nada, ficou quietinha na dela, né? Super discreta. Daí disse, eu preciso te falar, agora que eu vi que tu é famoso mesmo, eu tenho
um colega teu que é amigo do meu filho, que ele faz aplicativo, e daí ele me leva todo dia, não sei aonde, acho que é na faculdade, não sei, algum lugar que ele faz uma PF, né? PF pra ela. E ele é teu fã, ele te segue, ele me conta dos teus causos, não sei o que. Tipo, que legal, e a senhora tava quietinha aí. Pois é, fiquei quietinha, porque não queria, não sabia se realmente era tu e não sei o que. Mas agora eu vi que tu é conhecido. Enfim. Dito isso, é pra isso que eu vivo. 1:55 da tarde, bora pegar a Juliana, levar ali pra Vicente Montejo. E tem que tomar cuidado pra não ir pra casa. Cá estou na Vicente Montejo, fazendo força para não ir para casa, mas não vou para casa. Se eu for, eu não volto mais. E isso não é opção. Estou me movimentando aqui em direção ao Cafofo do Sol, mas não, só que não, em direção à cavalgada, no caso. Trouxe a Juliana aqui para um condomínio que tem no finalzinho da Vicente, né, quase a esquina com a Solomônia ali. Já tocou uma corrida para buscar 3 km, 9 pila. Na Eduardo Prado eu bem capaz, né? Vamos combinar. Eu vou vazio aqui por enquanto até preciso mijar. Preciso não. Vou mijar se não tocar nada interessante. Tô pensando no posto que eu vou. Eu vou naquele posto Shell ali, aquele posto... É Shell, né, que tem na cavalgada. Dificilmente tem vaga, tá sempre lotado. Mas vou tentar ali, senão eu vou no Ipiranga do outro lado da avenida, do lado do Zafari. Mas na verdade eu quero que nesse deslocamento eu consiga alguma chamada. Pra que essa velocidade toda, filho da puta? O pessoal não consegue, sabe? Enfim, a minha ideia é que toque alguma coisa nesse deslocamento aqui. Pra qualquer lugar da cidade. Estou fazendo qualquer coisa hoje. Desde que seja de perto, né? Não me manda coisa, eu vou buscar 3 km que eu não vou fazer nem pensar. Nem a pau. Juvenal, tocou 8 pila pra pegar na Pereira Neto pra levar pra Salomone. Vamos dar-lhe a merda. Mas... tá, ele não autorizou. Tô rateando aqui. Tocou ali, pegar ali no meio do Jardim Vila Nova. Enfermeiro Ventura lá pro Edredom. Vamos voltar pro Edredom então, né? Lá pro José de Alencar. Outro dia o rapaz me perguntou, né? Edredom? Como assim voltar pro Edredom? Eu me dei conta que o canal cresceu aí, não foi muito. Não foi muito, mas cresceu aí nos últimos meses, né? E faz tempo que eu não falo a respeito do edredom, do travesseiro. O cara não tem minuto de sossego. Do edredom, do travesseiro, das almofadas, do tapete, dos puff. Faz tempo que eu não... Ontem o Diego perguntou pra mim se tinha a ver com a minha casa essa definição. Não lembro se o Diego era o noturno ou o motora, porque eu conversei com os dois bastante tempo a respeito. Mas um dos dois me perguntou, mas tu inventou isso da tua cabeça por causa da tua casa? Não tem nada a ver, tem a ver com a zona de conforto. Porque ao contrário do que a gente escuta falar, saia fora da sua zona de conforto, saia fora da caixa, né? Isso vale pra vida, na verdade. Experimente, tente, faça algo diferente. Isso vale pra vida. Eu vejo que nos aplicativos, estrategicamente, a gente deve trabalhar nas regiões que a gente julga, ou que a gente sabe, ou que a gente imagina que tem uma maior demanda, né? Maior segurança também, por que não? Enfim, e essa região eu defini, Daniel Leal da Costa, do canal Diário de um Uber, eu defini e chamei ela de Edredom. Muitos aqui em Porto Alegre chamam essa mesma região de quadrado mágico, né? Que é uma definição, que é a mesma região, né? Carlos Gomes, Antônio de Carvalho, Rio, Cis Brasil e Ipiranga, né? Seria o quadrado mágico e tal. Esse é o meu edredom, tá? Minha região do edredom e tal, que é onde eu procuro sempre trabalhar para aproveitar passageiro mais perto, principalmente passageiro mais perto, né? E muitas vezes um preço melhor, um preço maior,
às vezes com dinâmica, enfim. E dentro dessa região eu tenho mini regiões, digamos assim, que seria o travesseiro, seria as almofadas, seria os puffs, seria, o que mais? O bidê. Uma viagem da minha cabeça, né? Vamos combinar que é uma viagem da minha cabeça, mas que são regiões que, né, que é onde eu trabalho, enfim, e daí cada um tem um nome. Então agora vamos de volta pro Edredom, vou voltar pro Edredom, na rua José de Alencar, no bairro Menino Deus, que por sua vez faz parte dos puffs, né? Então é isso, vamos lá pros puffs, pegar o Lucas aqui na Enfermeira Ventura. Essa tranqueira aqui é porque a Cristiano Kramer está em obras, eu sabia, quando eu vinha vindo, já vinha pensando nisso. Quando chegar na Tílio Supete vai estar tudo parado por causa da Cristiano Kramer, dito e feito, aí ó. Mas a Enfermeira Ventura, onde está o Lucas, é a próxima rua esquerda. Mas isso, já estou passando raiva. Ah não, mas na real é porque tem um caminhão de lixo ali na frente. E um caminhão da Batava no mesmo sentido que eu. Daí fica complicado, né? E logo atrás do caminhão de lixo, trancando todo mundo, na verdade, não tem nada a ver com o Cristiano Kramer. Agora que eu fiz a leitura, tem um outro caminhão que ele sim está trancando tudo. Porque ele se parou, daí o da Batava não vai e o do lixo não vem. E aí a gente fica aqui, ó, que nem uns idiotas assistindo. Só falta a pipoca. 2h25 da tarde. Daí já estamos aqui, ó, enfurnado no meio da tranqueira, das SUV, aquela coisa toda. Uma cena ridícula agora. Eu tô aqui na Mariante, trouxe o senhor, que depois que eu deixei o Lucas lá na José de Alencar. Tocou ali na rua de trás, na Almirante Gonçalves. Vou trazer aqui pra Mariante. E quando tô subindo a Mariante, a fila da Dona Laura tava lá embaixo. Deve estar lá no Iguatemi a fila da Dona Laura. Todo mundo fazendo fila indiana para acessar a direita na Mariante, e a pista da esquerda da Mariante vazia. Vazia. Né? Entendedores entenderão a minha ironia nessa história, né? Bando de amador, filho da puta, isso sim que são. Enfim, deixei ele ali agora, eu vou... Finalmente agora eu vou mijar, agora eu preciso. Antes eu só queria, agora eu tô precisando. Aqui no posto da Fernando Gomes. E depois esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. 5:04 da tarde. Uma corrida nessa hora toda aí. Desde a última vez que eu falei com vocês, que eu tava lá no Moinhos, indo pro posto da Fernando Gomes. Não lembro que horas era aquilo, mas um pouquinho depois das 3 talvez. Agora são 5:04. Eu fiz apenas uma corrida. E a segunda X do dia, só para não passar batido. Até então eu tava só no Comfort. A primeira que eu fiz foi X, depois só no Comfort. Daí eu parei ali na Fernando Gomes e fiquei parado esperando o tempo. Não é possível não tocar nada. Daí fui pra Padre Chagas, não é possível não tocar nada. Daí desci, fui lá embaixo, na Câncio Gomes. Daí não é possível, não vai tocar nada. Liguei X. E demorou pra tocar o primeiro tururu de 6h47. E depois, sei lá, em total uns 15 minutos eu peguei uma corrida. Olha, 9h34 pra pegar na Marcílio Dias e levar pro Zafra e Ipiranga. Agora tu veio, merda. Vai tu te fuder. 4. Como é aquela musiquinha? 150 quilômetros, 150 quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. 151 quilômetros, 151 quilômetros, 151 quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. 152 quilômetros, 152 quilômetros, 152 quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. 153. É assim que tá hoje, pessoal. Agora eu tô vazio, sem chamada, achando um lugar pra parar. Fugindo de um Onix cor de telha que tá me seguindo, provavelmente. Ele me buzinou ali na Zona da Aranha. Vamos ver se ele quer falar comigo, se ele quer adesivo pra casa. Ó, não sei se ele quer, mas enfim, parou lá na frente, mexi com ele. Ah, o cara não tem minuto de sossego, tio. Agora tu vê. Tamo tranquilo, quer adesivo ainda, cara? Demorei de encontrar. Falta um 3, sobra um 3, agora 2. Como é que é o teu nome? Alexandre. Grande presença, vamos dar, estamos trancando aqui. Enfim, tá um arrasto. Tá um arrasto.
já falei os horários, 4h33. E não toca. Achar aqui, achei uma parada bem na frente de um espaço bem na frente de uma parada de bus. Você tem que ficar esperto com as EPTC, né? E com os próprios bus. Ó, pessoal, sinto muito dizer, mas restam um. Eu falei que eram 3, que eram 2. Me perdi em algum momento. Resta um adesivo e nada mais. Então, isso aqui vai ter que ser pro sortudo, né? Vai ter que me perseguir, vai ter que merecer. Agora foi fácil, parei e entreguei pro cara, né? Ele vinha me seguindo lá desde trás, dando luz alta. Não tinha tido no trânsito a oportunidade antes de parar e encontrar ele. Vocês viram, né? Foi tudo ao vivo. Depois vou ter que fazer, eu acho que, sei lá pra quando, mais adesivo. E não toca, é inacreditável. Deixa eu compartilhar com vocês um problema do Moisés. Não sei se é o problema do Moisés, mas ou dos meus passageiros boca aberta. Mas eu acho que o Moisés ajuda isso. E eu ainda não entendi, não consegui entender o motivo. É a questão do cinto de segurança. É impressionante a dificuldade que o pessoal tem de colocar o cinto de segurança. E, por vezes, tirar o cinto, desengatar o cinto de segurança. Essa senhora agora demorou, quando eu saí, quando eu parti com ela, ali da Silva Jardim aqui pra Dona Laura, sei lá, uns 15 segundos até acertar o buraco. E pra desembarcar, a mesma coisa. A questão é que tem 2 fivelas de cada, de um lado direito, entre o banco da direita e o banco do meio, e 2 fivelas bem atrás de mim, entre o banco do meio e o banco esquerdo, né? E eles nunca acertam o buraco. E eu acho que tem que acertar, né? Cada cinto só vai entrar num lugar. É essa a impressão que eu tenho, porque como 90 não, mas sei lá, 70% dos passageiros sentam lá no lado direito. Então eu vejo que o problema é muito maior ali. O pessoal chega e não consegue. E fica até que vai, sabe? E às vezes parece que não vão sair nunca mais do carro. Enfim, continua a mesma batida, para um pouquinho, descansa um pouquinho, passa raiva mais um pouquinho. 5h20 da tarde, tô aqui e não toca. Aqui na Dona Laura e não toca. Só no Comfort. Não dá para ligar X. Tu liga X, toca para buscar 9-15 minutos, porque tá todo mundo desligado nessa região. Só que daí tu não trabalha. E aí tu não trabalha. E por incrível que pareça, a Dona Laura tá vazia. Pelo menos nessa quadra. A outra quadra ali, no cruzamento com a Mariante, para acessar a Mariante à direita, já tem uma fila de bunda mole ali, ó. Todo mundo empilhado em fila indiana para acessar a direita, sendo que cabe perfeitamente 2 faixas, né, de rolamento, e entram perfeitamente 2 carros na Mariante. Quer me tirar? Tá, deixa eu sair daqui então. Vai vir uma RAM lá que entrar aqui. Se combinar direitinho, todo mundo transa, né? Eu tô na entrada de garagem, mas o cara tá vindo de ré. Ele tá lá na frente, acho que não acabou a vaga no estacionamento, sei lá. Eles vão colocar na garagem. Sei lá. Esse senhor aí tá controlando. E a RAM vai entrar agora queimando o diesel, quer ver? Vai. Bem devagarinho, nem parece uma RAM. Olha só. Enfim, eu me divirto, ganho pouco, mas me divirto. Chega por hoje. Que cansaço que tô. 9h08 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Já tô aqui na Zona Sul. Mais de hora esperando a corrida que me trouxesse pra casa. Demorou, mas veio ao natural. Final de tarde arrastado. Como foi a tarde, um arrasto só. Não teve uma perninha que salvou, não teve uma perninha que me motivou, não teve uma perninha que foi ok. Não. Claro, antes que digo, não, eu não saí de manhã cedo, tá? Eu sei que tava mais 15, firmezinho na cidade, porque choveu, não perdi a oportunidade, tá? Então isso não fez parte do meu dia, né?
A partir do momento que eu liguei o aplicativo, que era 10h30 da manhã lá na Cove, até agora foi uma merda, tá? Antes que digo, não, mas tem que sair de manhã. Eu sei, tá? Dito isto, cansei. Tô exausto. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fique com Deus e até o próximo vídeo.